Aí você fecha a porta. Não tem problema. Espírito Santo, Tu és tão bom, tão maravilhoso. Eu me coloco aqui diante do Senhor, declaro minha fé, meu amor, minha total necessidade e dependência do Senhor. Declaro também, meu Pai, nessa hora, a importância que é para mim, Senhor Jesus, poder cumprir o meu ministério servindo pessoas. E eu quero lhe pedir, meu Pai, nesse momento, que o Senhor tome conta, meu Pai, dessa programação, que o Senhor venha trabalhar através, meu Pai, desse momento em que nós nos colocamos aqui, à disposição da Tua palavra, à disposição da Tua presença. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor ajude meus irmãos, que o Senhor ajude minhas irmãs, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão, meu Pai, assistindo agora ou que irão assistir ainda, que o Teu Espírito Santo os alcance de uma maneira poderosa. Que essa palavra dessa noite possa adentrar, meu Pai, corações, e que ela também, no poder do Teu Espírito Santo, possa invadir todas as pessoas desta casa. Porque às vezes, ó Deus, nós estamos em oração, buscando a Tua presença, às vezes por um ente querido ou por uma situação familiar, e às vezes nós nos sentimos sozinhos, buscando, meu Pai, essa abertura de porta, essa transformação. Mas eu sei que o Senhor é ajudante e é perfeito nas suas ações. Que se o Senhor encontrar uma pessoa que depende de Ti, se o Senhor encontrar uma pessoa que está, meu Pai, buscando de Ti uma resposta, o Senhor é todo poderoso. O Senhor é o todo poderoso. O Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Se o Senhor encontrar um coração, Pai, que confia em Ti, depende em Ti e espera em Ti, essa pessoa, meu Pai, será agraciada pela Tua presença. Nós sabemos que o Senhor é aquele que coopera com os sinais,
O Senhor é aquele que coopera, meu Pai, com tudo aquilo que nós necessitamos, meu Deus, para vencer situações nesse mundo. Nós queremos andar, meu Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua orientação. E eu quero desde já agradecer a Tua presença, Deus. Agradecer a presença do Teu Espírito no nosso meio. Apresento a Ti nesse momento essa oração. Apresento ao Senhor nesse momento meus irmãos que vão começar a entrar, meu Pai, nessa live. Que vão começar a participar, meu Pai, desse momento, meu Deus, em que nós vamos falar da Tua palavra. Meus irmãos que às vezes estão buscando uma resposta do Senhor. Às vezes estão falando, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor traga para mim uma palavra certeira, uma palavra que tire de mim todas as dúvidas, todos os medos, e que eu venha encontrar, meu Pai, na Tua resposta, um alívio para a minha dor, uma transformação para a minha caminhada. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Deus, que eu possa ser esse instrumento para trazer esta palavra para este coração, para trazer esta palavra, meu Pai, de refrigério para esta alma. Espírito Santo, eu intercedo diante do Senhor, clamando a Ti, que não haja no nosso meio, nesse momento, onde essa palavra está chegando, que não haja neste momento nada, absolutamente nada, que possa atrapalhar esta pessoa de ser abençoada. Pai, eu repreendo tudo aquilo que está acontecendo dentro desse lar, Pai, que está acontecendo dentro dessa mente, desse coração. O medo, meu Pai, que essa pessoa possa estar sentindo do momento real que ela está vivendo hoje. Às vezes a angústia, a opressão está lhes tirando a visão de algo que o Senhor pode trazer a eles. E eu venho pedir ao Senhor que esta palavra seja como água limpa. Venha ser, meu Pai, como uma água que venha descer sobre a vida deles, meu Pai. Purificando, guardando-os, protegendo-os, fortalecendo-os para a glória do Teu grande nome. Eu quero te pedir que nessa hora, Pai, essa palavra ela seja ministrada da Tua vontade sobre a vida deles. Quebrando e destruindo, Senhor Deus, tudo aquilo que possa proibi-los de algo, meu Pai. Nós cremos no poder que há em Ti. Nós acreditamos na unção do Teu Espírito. Sabemos que o Senhor é Deus grande. E Pai, se o Senhor, meu Deus, se for da Tua vontade querer usar-me além, meu Pai, além das minhas condições, além do meu conhecimento, que o Senhor me use, que o Senhor possa falar através de mim, trazendo as revelações do Senhor a este que tanto precisa. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, guarda-nos com a glória do Teu nome, prospera-nos na unção do Teu poder e traga, meu Pai, nesse momento a alegria do Teu Espírito, porque tão somente o Senhor tem algo para a Tua igreja, para o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço e eu profetizo uma noite abençoada com esta palavra para nós. Amém, queridos? Alegria poder estar aqui novamente com você, amém? Estou muito feliz, tenho sentido da parte de Deus estar aqui com você. Minha alma desde a tarde já estava preocupada, né? Porque nós somos humanos e essa preocupação existe, né? Preocupada com o que eu falaria da parte de Deus para o seu coração. O que é que eu diria que poderia te ajudar, poder te orientar em alguma área da tua vida que eu não conheço, mas Deus conhece. Deus sabia que nós estaríamos juntos aqui hoje, amém? Deus sabia que você ia estar aí para me ouvir e com certeza acreditando que Deus ia estar falando com você de alguma maneira. Então eu quero nesse momento já começar a profetizar a vitória de Deus na sua vida. Quero já desde já dizer que se eu e você acreditarmos em Deus e Ele perceber
que esse acreditar em Deus vai além do que os nossos lábios falam, isso vai ser assim de uma importância tremenda, porque nós vamos passar a agradar a Deus. E Deus, ele opera quando ele encontra pessoas que lhe agradam. Amém? Então eu quero dizer para você que é importante nós dedicarmos um tempo, né? Um tempo para falar com Deus, um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo cultuam, né? Estão sempre durante a semana na igreja, ou na missa, ou está em algum encontro de momentos de oração, né? Eu sei também que tem pessoas que profetizam o nome de Deus, acreditam em Deus, mas nesse momento está afastado dessa comunhão, amém? Está afastado dessa comunhão, que já é muito importante que você a tenha também, amém? Eu entendo que tem muitas pessoas que dizem que tem Deus no coração, e isso não é mentira, amém? A pessoa pode ter Deus no coração sim, mas acontece que quando nós nos afastamos da comunhão, né, nós nos afastamos de estarmos participando do corpo, participando do sangue, quando nós nos afastamos do local de peregrinação, que é a igreja, né, o templo, nós ficamos mesmo mais enfraquecidos na fé. Você não tenha dúvida disso, querido? Às vezes a gente diz assim, poxa vida, não acho que a gente precise ir na igreja não. Reveja esse pensamento seu, reveja com sinceridade, sabe? Reveja sem estar prendido em alguma emoção desastrosa, em alguma emoção decepcionante, né? Pensa racionalmente, né? Será que é bom para mim, né, ficar longe da casa de Deus? Será que é bom para mim não estar envolvido, né, com a comunhão, de não estar participando do corpo, do sangue? Será que eu tô fazendo certo? Eu acho que a gente deveria pensar um pouco nisso. No começo dessa minha empreitada pela internet, pelas redes sociais, eu tive pensando, né, num título para essa programação de 1 hora, né? O título veio na minha alma e eu orei por isso, que é um título chamado Pensa Comigo. Então eu não estou aqui como pastora de ninguém, amém? Entenda bem isso, não estou aqui como pastora de ninguém. Primeiro que eu não sou pastora, né? Não fui ungida a pastora, meu ministério não unge pastora, né? Eu sou uma diaconisa que tenho a liberdade do meu esposo e a autorização do meu ministério para estar fazendo o evangelismo, né? Fazendo o evangelismo. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que me deu essa liberdade, e pela vida da igreja, que sempre me apoiou, de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Não estou aqui como pastora de ninguém, amém? Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, e eu coloquei um propósito no meu coração. Quando você comentar alguma coisa aqui, eu não vou tirar. Se me xingarem, é para deixar, não precisa tirar, amém? A não ser que seja palavrões, essas coisas aí, isso aí tira para não gerar algum tipo de discussão. Mas se alguém falar que eu grito demais, se alguém falar que sei lá, mulher pregando, né? Se alguém comentar algumas coisas assim, deixa. As pessoas têm que ter liberdade de pensamento, amém? Deixa a pessoa escrever o que ela quiser. O nosso intuito não é esse. Nós estamos aqui, amém? Estamos aqui como evangelistas, né? Como o pastor disse, olha, vá fazer essa missão, né? E eu recebi isso com muito carinho. E eu quero dar um título para esse momento, amém? Quero dar um título para esse momento, que é para chamar você para pensar comigo. Por isso que eu disse que eu não estou aqui como pastora de ninguém, amém? Eu estou aqui como uma pessoa que está convidando você para pensar, convidando você para enxergar o texto bíblico, não com críticas no texto, mas com críticas ao que é o pensamento comum das coisas, né? Porque hoje em dia nós temos um pensamento comum. Muitas pessoas que estão afastadas da igreja, qual é o pensamento comum delas? Você já parou para pensar? É isso? Eu quero convidar você para isso. Você já parou para pensar o que é que faz uma pessoa achar que está vivendo melhor fora da igreja do que dentro da igreja? Qual é o senso comum, né? Vamos pensar um pouco comigo?
O senso comum é, poxa vida, quando eu estava na igreja, eu sofri tal coisa. No mundo eu não estou sofrendo isso. Sofri perseguição dentro da igreja. Né? Dentro da igreja eu fui mal falada. Dentro da igreja eu fui mal falado. Né? Armaram contra mim dentro da igreja. E essas coisas lá fora não acontecem. Olha como eu estou aliviado. Então aí as pessoas, como não querem abandonar a Deus, elas querem abandonar a igreja, né? Então elas começam a arrumar algumas desculpas que aparentemente lhes sustentam, né? Porque é senso comum. Você vai encontrar muitas pessoas com esse pensamento, porque é senso comum. Aonde tiver uma pessoa afastada da igreja, do templo, né? Seja ele qual templo for, tiver afastado, ele tem um motivo e não está ligado a Deus. Isso está no senso comum. Não está ligado a Deus. A pessoa diz, eu tenho Deus. E eu não duvido disso. Amém? Eu não duvido disso. Mas a questão é, o porquê que eu me afastei de algo que Jesus ensinou que eu praticasse? Por que eu me afastei? Sendo que eu tenho um Jesus que enfrentou coisas terríveis para poder se manter no templo. Ele fazia questão de ir no templo. Nos momentos mais difíceis, fazia questão de estar na sinagoga. Missionário, mas ele andava pelos montes pregando o evangelho, ele fazia missão. Ele estava mostrando para nós que não é só dentro do templo. Ele estava mostrando para nós que era fora do templo também. Então eu quero convidar você nessa noite para que você discuta comigo, né? Para que você pense comigo, para que você forme uma opinião comigo acerca disso. Nós vamos ler um texto. E eu quero muito que você vá meditando, ponto a ponto, no que eu vou dizer. E nós vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa passagem bíblica. Nós vamos conversar com o Espírito Santo acerca delas. Porque você não tem encontrado um lugar em que você sente que o Espírito Santo quer você lá, é uma coisa. Você não ir à igreja é outra. Porque eu conheço pessoas que já visitaram a minha igreja, né? A Igreja Brasil para Cristo no Aero Rancho, e elas não ficaram lá, mas elas foram lá espiar a terra. Elas olharam, frequentaram alguns dias. Outras pessoas visitaram outras igrejas, não é verdade? E não sentiram que o Espírito Santo disse que era ali. Estão procurando, talvez estejam procurando no lugar errado, não é? Mas a verdade é, até que ponto nós conseguimos manter intimidade com Deus em casa para conseguir ouvir e entender a vontade de Deus para a nossa vida? Quanto mais nós ficarmos distantes da comunhão, quanto mais nós ficarmos distantes de pessoas que passam pelas mesmas provações que a gente, mais difícil será ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Porque muitas vezes o conselho de uma pessoa que nos quer muito bem, que nos ama, não seja a vontade de Deus. Então eu quero convidar você para pensar comigo nessa noite acerca de uma palavra que se encontra aqui no livro de São Mateus, capítulo de número 21. Amém? Uma palavra maravilhosa, onde fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Onde ele se encontra preparado para entrar, sentado num jumento, montado em um jumento. Naquele momento acontecem coisas lindas naquela entrada de Jesus, né? Acontecem coisas lindas. Nós vimos a instituição da festa dos ramos. A gente vê uma série de comemorações históricas acerca desse momento. E eu acho muito interessante que Jesus ele tem um objetivo, que é caminhar, e o destino dele nada mais é do que o templo. Nada mais é do que o templo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ele tem um desejo grandioso de entrar verdadeiramente dentro de nós e ter a liberdade de quebrar tudo que está na nossa vida, que pode nos impedir que a permanência dele seja para sempre.
E eu vejo isso escancarado nesse capítulo de número 21 de Mateus, que é onde está escrito, no versículo de número 13, Jesus entrando no templo, né? Jesus entra no templo e começa a acontecer algumas coisas muito interessantes ali. Ele entra no templo e ele percebe que aquele templo não poderia permanecer daquela maneira. Você vê que ele tá trabalhando naquele mundo material, cheio do Espírito de Deus, amando do mundo espiritual. Ele entra dentro do templo e o que ele percebe dentro do templo? Olha só o que ele percebe, lá no versículo 12, capítulo 21 de Mateus, versículo 12. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo de número 13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que acontecia ali, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? E respondeu Jesus: sim. Nunca lestes da boca de crianças e de pequeninos tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Se você for em outros versículos, lá em Marcos 11:15, lá em Lucas 19:45, se você for lá também na palavra de Deus e olhar, você vai examinar que aconteceu algumas coisas no meio dessa situação, que são simbolismos para nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus com inteligência. Às vezes nós olhamos a palavra de Deus e a gente enxerga só o que está na superfície. O Senhor nos convida a mergulhar na sua palavra. A palavra de Deus diz aqui que Jesus, ele vai ao templo, e quando ele chega ao templo, nasce uma indignação. Se você for lá em João, deixa eu ver se é João mesmo, João 2, isso. Se você for em João 2, capítulo 13 em diante, fala a respeito dessa história, com alguns nuances a mais, né? Que Jesus, ele sai de uma festa de casamento, onde acontece o seu primeiro milagre, né? Ali ele vai visitar o templo, e quando ele chega naquele templo, ele enxerga, nasce nele uma indignação, porque ele enxerga que a finalidade, a real e verdadeira finalidade da casa de Deus estava sendo destruída. Estava já no costume daquela festa, porque aquela festa era uma festa religiosa, era uma festa de tradição judaica, a Páscoa, e que ela tinha perdido a sua finalidade, tinha perdido a sua prioridade. E é certo que a prioridade havia cessado, havia acabado, pela falta de uma coisa muito interessante, que eu preguei aqui, que eu conversei com vocês aqui na segunda-feira. Pela falta da presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. Porque até então era o Espírito de Deus sobre a vida das pessoas. Estava faltando. Então aquela festa, ela só estava no campo de tradições. Ela já não tinha mais uma vertente espiritual. Ela já não era mais para isso.
Ela já não era mais para isso. Ela está se assemelhando muito a pessoas que raramente vão à igreja. Ou quando vão por causa de uma determinada situação. Aquele povo estava visitando o templo anualmente porque tinha se tornado uma festa. Você vai perceber, no capítulo 2 de João em diante, você vai perceber que no templo, na entrada do templo, no pátio do templo, havia cambistas ali. Meu Deus! Me explica isso, um cambista, ou vários, né? No pátio do templo. O que é cambista? Você já parou para se perguntar? Pensa aqui comigo, o que é cambista? É uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que troca moedas. Pega uma moeda egípcia e troca pela moeda corrente da cidade local. Pega uma moeda síria ou uma moeda de algum país e troca. E para que havia essa troca? Para que eles pudessem comprar determinadas coisas. Porque era uma festa onde se reunia muitas civilizações, muitos países. E os países iam lá não para adorar a Deus. As pessoas não iam nessa festa, nesse momento da história, em que Jesus está no templo, não iam lá para adorar a Deus. Isso jamais era prioridade. Ali no pátio do templo estava acontecendo uma troca de moedas para se comprar sacrifício. Então ali se vendia pombinha, se vendia todo tipo de animal que se usava em sacrifício, de costume judeu. Mas esses cambistas também estavam espalhados por toda Jerusalém. Porque ali havia era uma data que havia como se fosse um livre comércio, uma feira de comércios. Você vai ver isso como prova lá em Atos 2, quando Pedro está pregando, porque ele estava dentro daquela casa com aquelas 120 pessoas, o poder de Deus caiu ali, criou-se um burburinho. Quem é esse povo que está gritando dentro dessa casa? O que está acontecendo? E quando ele sai, você percebe que as pessoas que estão do lado de fora têm várias nacionalidades. E já é o fim dessa festa de Pentecoste. Então eu quero que você observe esse cenário. Esse cenário que Jesus, ele diz, olha, não é para isso que a casa de Deus serve. Não é para isso que a casa de Deus serve. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele faz visualmente numa unção de espírito, né? Mas fisicamente demonstra um sinal de quebrar essa situação. Ele chega lá, pega um azoague, ele bate naquelas mesas, ele quebra aquelas mesas, ele destrói aquela situação. Pessoas são obrigadas a sair daquele ambiente. E a Bíblia diz que ele entra e ali ele cura pessoas. Ele não permitiu que a devassidão, a devastação humana, a visão humana em relação ao templo do Senhor tirasse de dentro da alma dele o significado daquela atitude dele entrar dentro da casa de Deus. Porque a casa é de Deus. Nós somos meros ajudantes do Senhor, com muitos defeitos. Eu tenho defeitos, com muitos defeitos. Mas Jesus mostra o homem determinado a adorar, o homem determinado a buscar a face de Deus, o homem determinado a não deixar nada atrapalhar a sua missão.
Nada poderia deixá-lo sem um ambiente dado por Deus para ele adorar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele chega a dizer que o templo lhe consumia, repetindo as palavras de Davi, que o zelo do templo, quer dizer, o amor que ele tinha pela casa de Deus, lhe consumia. Davi tinha esse sentimento, desejo de ter a casa de Deus, de ter um lugar onde nós pudéssemos ir e adorar ao Senhor. Isso não é coisa de Antigo Testamento, isso não é coisa de judaísmo. O próprio Jesus fez de tudo para preservar. O próprio Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê esse Jesus completamente mostrando, provando o quanto ele amava ir no templo. Que isso era uma coisa que não ia ser destruído, apesar dele estar usando repetindo uma profecia, quando ele diz que em 3 dias o templo seria destruído, né? Que um dia seria destruído, em 3 dias ele estava falando dele, seria reerguido novamente, reconstruído. Mas nós podemos entender que através de Jesus nasceria um momento de graça. Um momento em que nós teríamos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos ensinaria que nada poderia nos impedir de adorar a Deus. Nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nem a morte poderia nos impedir de dar adoração a Deus no templo. Como isso é importante. Dito isso, quero comentar com vocês, ainda dando sequência a isso, né? Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E aí ele diz uma coisa para aquele povo que estava ali. Ele diz uma coisa para aquele povo, ele diz: mas vós, porém, a transformar em covil de salteadores. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ali fora, comprando e vendendo, que estavam usando o templo do Senhor, estavam usando o templo do Senhor para os seus interesses próprios, estavam usando o templo do Senhor da maneira que eles quisessem. Não havia nada na Bíblia que dizia que eles podiam usar o templo daquele jeito, mas eles se consideravam necessários. Aqueles cambistas se achavam necessários para estarem ali. Por quê? Porque aqueles que queriam comprar o sacrifício deram legalidade para eles, e dentro deles muitos judeus. Quem é que dá legalidade muitas vezes para o diabo, se não é nós mesmos? Se não é nós mesmos que permitimos que muitas coisas imundas entrem dentro da casa do Senhor. Mas isso não quer dizer que é uma desculpa para nós nos afastarmos da casa de Deus. Nós precisamos pegar também um chicote espiritual na mão e começarmos a levantar as nossas mãos e começarmos a profetizar a limpeza. A limpeza, ela não pode ser só focada em pessoas. Nós precisamos voltar à prática da luta, da guerra espiritual. A guerra espiritual verdadeira, aquela que Deus encabeça. Nós estamos brigando muito um com o outro, e nós precisamos identificar os verdadeiros inimigos do Senhor, os verdadeiros inimigos da casa de Deus, do templo do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E já lhe digo, lembrando a palavra de segunda-feira, nós não temos autoridade se nós não estivermos com os frutos do Espírito na nossa vida. Por isso que muitas pessoas são vencidas até mesmo dentro da igreja.
Por isso que muitas pessoas desanimam dentro da igreja, porque elas não entenderam o papel delas dentro da igreja. Então nós precisamos entender que o Senhor nos escolheu para sermos salvos, sim, mas também para salvar em nome dEle. E para salvar em nome dEle, nós precisamos ser guerreiros, aguerridos na fé. E nós começarmos a olhar para determinadas coisas dentro das nossas igrejas, no meio do nosso convívio espiritual, nós precisamos ter um olhar espiritual para essas coisas. E antes de nós brigarmos com pessoas, antes de nós lutarmos contra pessoas, nós precisamos colocar Deus nessa jogada, porque a casa é dele. E de repente ele começa, através da nossa oração, através do nosso clamor, da nossa fidelidade em preservar as coisas de Deus, ele começa a nos dar autoridade na palavra, começa a nos dar autoridade na correção, começa a nos dar a visão do ponto certo a ser alcançado. E com isso enfraquecer o inimigo que tem usado pessoas. Nós só vamos usar a nossa guerra contra pessoas quando todas essas etapas forem vencidas. E nós percebermos que nós estamos diante de uma pessoa completamente rebelde, de uma pessoa completamente desprovida dos frutos do Espírito, e uma pessoa que não quer os frutos do Espírito. Aí chamamos uma testemunha e dizemos, ó, é assim. Nós não podemos mais, nós que fomos escolhidos, você que foi escolhido para defender o Evangelho, você que foi escolhido com uma bandeira de santidade, uma bandeira de ajuda, até mesmo a quem não é santo, principalmente. Nós precisamos ter isso na nossa cabeça. Não dá mais para nós olharmos para as pessoas e dizer assim, essa pessoa aí sei não, eu não vou com a cara dela. E começar a não dar a paz do Senhor, começar a comentar sobre isso com outras pessoas. O que é que o Espírito Santo de Deus tem revelado para nós? De que maneira o Espírito Santo de Deus tem nos chamado? Porque olha, é real, o Senhor quer realmente uma casa santa, Ele quer, não tenha dúvida disso. E que é através da palavra de Deus, que é ministrada através de pessoas, que Ele quer que essa santidade chegue em pessoas. Então nós precisamos ter no nosso coração uma série de coisas, que só os frutos do Espírito, está lá na pregação de segunda-feira, que só o que está através de nós, o que foi plantado em nós, através dos frutos do Espírito, é que nos dará essa capacidade. Nós somos muito meninos ainda nessa capacidade. E se nós buscarmos pouco a Deus, menos ainda teremos. Por isso que muitas vezes nós estamos envolvidos em confusões, estamos envolvidos em intrigas, em dissensões, justamente por causa disso. Porque nós somos incapazes, porque não temos muitas vezes o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, para nos afastarmos de determinadas situações e irmos orar. Antes de falarmos, antes de comentarmos, sem esquecer que dependendo da opinião e de quem esteja falando, isso acaba virando lei. Porque depende muito do cargo eclesiástico que a pessoa tenha. Acaba virando lei o que ela fala, e às vezes não passa de uma mera opinião, e às vezes uma opinião muito mal dada porque não foi pensado. E essa responsabilidade a gente só vai adquirir quando nós estivermos maduros, experimentados na obra. Então, quando nós abortamos a nossa gestação em Deus, nós ficamos desprovidos de um conhecimento maior. Acontece um problema, não quero mais. Acontece uma situação divergente, não quero mais. Eu dei minha opinião, ninguém aceitou, eu sou insignificante para esse povo. Nós não podemos agir assim, porque senão nós não cresceremos. Nós não amadureceremos. E a nossa vida vai ser uma vida sem fruto. E uma vida sem fruto, ela é uma vida
que não se aproveita. Ela pode até dar sombra, mas a pessoa não sobrevive só de sombra. A pessoa precisa comer. A pessoa precisa chegar perto de nós, encontrar sombra e encontrar comida. Porque se ela ficar um pouco ali debaixo de nós e não ter o que comer, é o tempo que ela tem para respirar e ir buscar comida em outro lugar. Quando eu olho também para essa palavra, eu quero comentar algo com você, né? O que motivava aquele povo ir para a igreja? Aí para o templo naquela festividade. O que é que motivava eles? Era a sua necessidade. Era a sua necessidade. Eles tinham necessidade de ir lá por causa do pão. Havia uma necessidade naquele povo. E o que nos traz a igreja, nós precisamos parar para pensar nisso. O que é que nos traz a igreja? Por que você vai à casa de Deus? Por que você vai ao templo? Eu tenho uma pessoa que está me assistindo toda segunda e toda as quartas, e ela é católica, uma irmã muito querida. E eu perguntei, né? O que é que te leva à igreja? O que te leva à missa? Né? O que te leva a fazer uma novena? O que te leva a fazer um período de oração? O que é que te leva a fazer uma campanha de oração? Nós temos nossas motivações. Nós temos as nossas motivações. E olha, desde o primeiro dia que eu abri uma campanha na igreja, e eu nunca vou me esquecer dessa campanha. Essa campanha na igreja que o Senhor deu para nós dirigirmos. Eu fiz muitas campanhas quando eu estava lá no Guarandi, junto com os outros pastores. Eu fiz muitas campanhas lá, mas quando o Senhor me chamou para o ministério junto com meu esposo, a primeira campanha que nós fizemos foi de 21 sábados. Deus começou a trabalhar na minha vida como mulher de pastor, como uma ajudante no ministério, como uma auxiliadora no ministério, naquele momento lá. Foi naquela primeira campanha. Naquela primeira campanha Deus começou a trabalhar. Naquela primeira campanha Deus começou a fazer. E depois daquela campanha, nunca mais eu não tive uma interrupção, porque eu sempre acreditei que o Senhor ele vai trabalhando gradualmente na nossa vida. Isso vai fazer 21 anos. Essa campanha de 21 sábados, nós pegamos ela do pastor Ney, que também é o BPC, lá do Jardim Popular. A gente ficava muito debaixo da orientação dele, né? Não debaixo da unção dele, porque se Jesus morreu por mim, eu tenho que estar debaixo da unção de Cristo, tem que estar debaixo da unção de homem nenhum, mas debaixo da orientação, do amor, da oração. Mas quando nós começamos aquela campanha 21 anos atrás, depois vieram outras, depois vieram outras, depois vieram outras, depois vieram outras. E todas elas o Senhor às vezes dizia não. Fazia 21 dias de campanha no monte, que é a campanha de Daniel, que nós fazemos todo ano. 21 dias na igreja, 21 dias no monte, isso durante 21 anos também. E teve campanhas de 21 dias que fizemos na igreja e no monte, e Deus disse não. Que foi quando eu fiz a campanha de 21 dias pela vida do meu pai e a cura do câncer dele. Foram 21 dias chorando, 21 dias debaixo de chuva, que nós íamos para o monte orar. 21 dias de frio, porque a nossa campanha é em junho. E no final da campanha, o Senhor disse não. Mas nós não somos como fala, campanheiros. Nós não somos cristãos de campanha. Nós somos cristãos, o Senhor nos chamou. Você que está me assistindo, o Senhor te chamou para ser um cristão que congrega, um cristão
que não fica sabendo o que acontece dentro da tua igreja porque alguém falou, mas porque você estava lá. Lembra daquelas mulheres? Aquelas mulheres que foram ao amanhecer, lá naquele sepulcro. Aquelas mulheres não ouviram dizer que Jesus ressuscitou. Elas não ouviram dizer que Jesus Cristo tinha curado fulano ou curado ciclano. Elas viram, porque elas andavam com ele. Elas estavam o tempo todo com ele. Elas não eram crentes de ouvir falar o que aconteceu na igreja, porque elas estavam lá. Elas eram testemunhas oculares do que estava acontecendo. E isso é muito forte. A vida das pessoas que vivem debaixo dessa situação que eu estou pregando são vidas transformadas, que todas as decepções, todas as negativas da vida, todas as perseguições e opressões, elas não podem destruir o que Cristo construiu nelas. Então passa-se um tempo de provação, mas elas não morrem nessa provação, porque o que elas construíram, isso já é tema também da outra pregação, que eu falei um pouquinho sobre estar construído na rocha. Isso é uma coisa muito séria, que as pessoas não levam em conta. As pessoas não estão levando em conta que uma vida que começa em Cristo, aí dá uma paradinha em Cristo, aí retorna em Cristo, depois volta de novo em Cristo. Você fica desorientado, você perde tempo. Você perde tempo. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que tem pessoas que vão para a igreja buscar amigos. Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas solitárias. Mas elas também podem buscar amigos num barzinho, podem buscar amigos. Mas elas foram, pelo Espírito Santo, levadas a buscar amigos dentro da igreja. Mas se essa pessoa não deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela, ela também vai deixar a igreja por causa dos amigos que as levaram. Você pode entender isso? Nós não podemos ficar presos a situações. Nós não podemos ficar presos a algum costume da igreja. Por que está dizendo isso, missionário? Para não respeitar costume? Entenda bem o que eu estou dizendo. Tua igreja tem seus costumes. Mas e se um dia o pastor olhar para você e dizer assim, olha, até aqui o Senhor era comigo nisso e nós não vamos mais trabalhar dessa maneira. O Senhor está passando um renovo na minha vida, esse renovo não vai escandalizar a igreja, esse renovo não vai tirar Deus do centro da comunhão. Aí vai ter pessoas que foram para a igreja só por causa do costume. Eu cansei de receber pessoas para aconselhamento porque estavam numa determinada igreja, mudou-se o pastor, mudou o costume, a pessoa ficou perdida e quando veio conversar comigo estava há 15 anos desviado. 15 anos. Porque há 15 anos atrás mudou-se o pastor e mudou-se o costume da igreja. E ela estava voltando para a casa de Deus. E aí eu te pergunto, até que ponto nós estamos com Cristo para servir a igreja, servir a comunidade fora da igreja? Até que ponto, até onde vai a nossa submissão? A nossa fé em Deus está presa a quê? E nós precisamos enxergar isso, porque as mesmas coisas que levaram nós para a casa de Deus pode ser a que vai tirar. Por isso que é importante o novo nascimento, um nascimento verdadeiro, um compromisso com os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito vai nos dar paciência para poder compreender as coisas. Tem pessoas que são mais lerdas para compreender as coisas de Deus. Tem pessoas que as estruturas familiares são frágeis demais para elas conseguirem resistir o dia mau. Nós vamos ver inúmeras situações.
Inúmeras coisas nós vamos ver. Eu estou falando aqui como mulher de pastor, né? Não como uma pastora, mas eu vejo, eu acompanho o ministério do meu esposo há 21 anos. E eu cansei de ver isso. Pessoas que aparentemente eram espirituais, pessoas que aparentemente iriam com Jesus até a morte. Iriam com Jesus até o fim, até a morte. Não conseguiram ir com Jesus quando chegou um divórcio. Não conseguiram ir com Jesus na perda de um ente querido. Não conseguiu ir com Jesus até a perca de um trabalho, até a perca até mesmo de um namorado, de uma namorada. Pessoas que abandonaram sim Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho ele no coração. Tem. Glória a Deus que você ainda consegue conversar com ele. Mas eu te pergunto, você consegue ouvi-lo? Você consegue ouvir? Porque falar com Deus todo mundo fala. Mas e ouvir Deus dizendo: você precisa me amar mais do que essa tua fragilidade, mais do que essa pessoa que você é. Quem somos nós? Às vezes somos briguentos, somos críticos demais, não somos perfeitos, mas exigimos perfeição. Não queremos que ninguém nos degrade, mas nós degradamos pessoas. Nós não queremos que ninguém fale dos nossos defeitos, mas falamos dos defeitos de todo mundo. E aí nós entramos numa comunidade cristã, aonde nós somos confrontados pela palavra que sai do altar, ou por santos que estão no nosso meio, que são escolhidos de Deus, para dizer para nós o que nós precisamos ouvir. E nós nos debatemos como um peixe no anzol, a ponto de escaparmos desse anzol, e a ponto de não nos permitirmos ser assados por Deus na beira da praia. Nós precisamos deixar Deus nos trabalhar. E às vezes a igreja é um lugar de confronto. Deus, ele é misericordioso, ele é justo, ele é santo, ele é maravilhoso, lindo, bondoso. Não existe um Deus mais amoroso do que o nosso Deus. Não existe nada e nem ninguém que nos ame mais do que Ele. Mas quando nós não deixamos a nossa vida ser confrontada, nossos defeitos serem arrancados, serem expulsos de dentro de nós, como Jesus entrou naquele templo e expulsou aqueles cambistas, que muitas vezes está dentro de nós, querendo trocar coisas santas por coisas mundanas. E achamos que isso faz parte do momento da sociedade. A Bíblia diz que Paulo disse que chegou um momento na vida dele que ele largou as coisas de menino. Eu entendo que tem jovens que ainda não conseguiram largar as coisas de menino. Eu entendo que tem uma molecada na igreja que não deixou as coisas de menino ainda. Entendo que há umas moças na igreja que ainda não deixaram as coisas de menino ainda. Mas as pessoas maduras, amadurecidas pela vida, pelas lutas, ou chega a nossa hora de deixarmos Deus colocar dentro de nós o que nós precisamos para sobreviver nesse mundo de guerra entre Deus e o diabo, ou nós vamos ser mais um que desistiu. Então eu quero que você pense comigo, eu já vou terminar. Quero que você pense comigo nesse momento. Você raciocine comigo nesse momento. Trago você para pensar. Por amor ao Senhor Deus, por amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vale a pena?
vale a pena nós enfrentarmos algumas coisas? O Senhor lhe disse que é para você acalmar o teu coração. O Senhor está dizendo para você acalmar o teu coração, não se desesperar, não tomar atitude enlouquecida e esperar esse vento passar, para que Ele possa, através do poder dEle e do teu quebrantamento, Ele tirar esse orgulho de dentro do teu coração, Ele tirar esse temperamento de brigão, de brigona, sei lá o que. Se submeta aos frutos do Espírito. Deus, Ele quer que você receba na tua vida tudo aquilo que possa te prosperar. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito na vida de uma pessoa, não há lei contra essa pessoa. Não há nada no mundo natural que possa impedir essa pessoa de vencer. Não significa que essa pessoa não será perseguida, mas ela vai passar por cima dessa perseguição, porque o Senhor vai ajudá-la. Não significa que ela não vai ter perdas, vai ter perdas, mas se ela tiver os frutos do Espírito trabalhando com ela, a favor dela, e ela praticando isso, as perdas dela darão oportunidade, desocuparão lugares para entrar coisas maiores. É nisso que eu acredito, porque é isso que a Bíblia diz. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração por você agora. Quero orar por você e pedir para que o Espírito de Deus possa alcançar o teu coração nessa noite, possa quebrantar a tua vida nessa noite, e que você faça essa pergunta que eu falei para você pensar comigo. Faz essa pergunta para você: por amor ao Senhor, vale a pena passar por isso que você está passando? Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse momento com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Eu quero te agradecer nesse momento por estar aqui, conversando com eles, ministrando a tua palavra, recebendo junto com eles. Que a tua graça os alcance, os proteja. Que sejamos, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo, transbordante. Que os frutos do Espírito saiam através dos nossos lábios, através das nossas atitudes, de uma maneira natural, Senhor, porque nós estamos, meu Pai, fluindo do teu poder, de uma maneira tão natural, porque o teu Espírito faz parte da nossa vida. Que não seja nada forçado, que não venhamos fazer o bem para poder ter retribuição disso de alguém. Não, que o fazer o bem seja uma coisa que nós não conseguimos resistir. Apesar de estarmos na frente de uma pessoa que resiste ao Senhor, uma pessoa que às vezes age contra a nossa própria vida, mas quando precisamos fazer o bem e essa pessoa está na nossa frente, seja irresistível fazer o bem. Que nós não encontremos em nós uma pergunta: para que eu irei abençoá-lo se ele não me abençoa? Que não exista essas barreiras. É o que eu te peço nesta noite. E eu te agradeço pela vida desses meus irmãos. Que assim seja, e graças a Deus, amém? Queridos, eu quero nesse momento agradecer tantas pessoas que estão aqui comigo. Pastor Jackson, amém? Deus abençoe. A Valdice, o irmão Jaime, o presbítero Jaime, Rafael Rodrigues. Que Deus abençoe você, Rafa, a irmã Joana, o Gilson, a Jéssica, a Rafaela, a Carmen, o Ed, a Claudete Costa, a Érica Costa, o Dário Gonçalves, a Dalva, a Rose Brandão, a Maria de Lourdes, a Eunice, o Dário, de novo, colocou mais alguma coisa aqui. O João também está nos assistindo. Deus abençoe, pastor João. A Valdice novamente, colocando alguns dizeres aqui. O Lucas, a minha mãezinha, Vera. O João Priante, que é o pastor, está dizendo aqui: Pai do Senhor, missionária,
Um grande abraço do pastor João Priante e a irmã Elisângela. Beijo para vocês, queridos. Deus abençoe. A irmã Márcia também está conosco aqui. O Edilson, a Ellen, a Márcia Pedro, a Sônia, a Damares, a Denise, a Vani. Beijo, Vani, saudade. O Jeremias, Paz querido, a Adriana. Tem outras pessoas aqui também, outros eles abriram sala de vídeo, né? E eu quero agradecer muito a vocês. O pastor Lucival também está assistindo. Oh, querido, que Deus abençoe vocês, amém? Deus guarde vocês, a Kellen, né? O irmão Isaías, a Vinal, a Silmara, a Nilza. Que Deus abençoe todos vocês. O Maurício, saudade, Maurício. Deus te abençoe. A Bruninha, né? A Jussara. Que delícia, que delícia. O irmão Júlio, nosso evangelista, que vão estar com um trabalho lindo amanhã. É amanhã, né, pastor? Sábado, amanhã ainda é quinta-feira, né? Sábado a juventude da nossa igreja vai estar num trabalho maravilhoso, amém? Eu quero dar o endereço da nossa igreja para você, tá? Você que gostaria de participar de um culto com a gente, toda sexta-feira nós estamos envolvidos com uma noite profética, amém? O pastor Fábio está me mostrando mais uma pessoa aqui que participou. A Ana Paula também está com a gente, amém? Nos assistindo, glória a Deus. Eu quero convidar vocês para estar com a gente, amém? Nós vamos estar em live toda segunda-feira às 9 horas e todas as quartas-feiras às 9 horas também. Nós temos culto terça-feira com o nosso pastor Jael, nosso copastor, lá na rua Avenida Guter Hans, 4301 no Aero Rancho. Nós estamos entrando pelo estacionamento, amém, queridos? Nós temos culto na sexta-feira comigo, que é uma noite profética, onde nós louvamos e profetizamos na vida dos irmãos que vão lá. Pedimos a Deus, a nossa profecia é essa, amém? Pedimos a Deus que a graça dele, o poder dele venha fazer. E ali ele nos usa de uma maneira especial, amém? No domingo nós temos dois cultos, às 9 da manhã e às 19 horas da noite. Às 9 horas da manhã o culto é comigo, amém? E às 19 horas o culto com o pastor Fábio. Ambos os cultos estamos nós dois juntos lá com todos os irmãos para a glória do Senhor. Ainda mais nessa época que a igreja não está podendo ir, o corpo completo da igreja, esses dois cultos no domingo é muito importante, amém? E é isso, queridos, quero agradecer muito a Deus pela sua vida, amém? Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, um beijo no coração, e na próxima segunda-feira vem pensar comigo de novo, e eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com a gente.